Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo conta a história do tráfico de drogas. Instabilidade do lugar faz com que donos de autoescola em Sorocaba se unam e invistam no próprio pátio para as aulas. O que compensa? Fazer compras para casa uma vez por mês ou por semana. Atletas de Tapetininga representam a região quando o assunto é ginástica rítmica. Olá, boa noite. A gente começa a edição desta quarta-feira falando sobre a redução da maioridade penal. Já mostramos vários casos de envolvimento de adolescentes e até de crianças com furtos, roubos e até homicídios. Senador apresenta proposta para que aos 15 anos adolescentes paguem pelas infrações. O tráfico de drogas é o que mais os atrai e alguns relatam como é o esquema que é considerado de trabalho. Veja. Uma história do tráfico de drogas. Preste atenção no que conta o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tiago era o nome dele. 7 anos de idade, empinando papagaio. Eu falei, mas como empinando papagaio? Empinando papagaio não é trabalho. Ele falou, é trabalho sim, porque dependendo da cor do papagaio que sobe, significa uma coisa, significa outra. Aos 12 anos, me tornei fogueteiro. Dependendo do número de tiros de cada rojão, pode significar que a droga chegou, que a polícia chegou, ou que o pessoal do morro do lado, inimigos, estão entrando na comunidade. E daí, com muito orgulho, né, ele me falou que agora, aos 15 anos de idade, ele tinha se tornado um soldado do alemão, que era o traficante do pedaço. Falei, Tiago, você não vai chegar aos 18 anos de idade. E ele me disse de bate-pronto, evidentemente com outras palavras, mas a conclusão foi efetivamente esta. Eu sei que eu não vou chegar até os 18 anos, mas enquanto eu estiver vivo, eu estou vivendo com uma dignidade. O personagem da história não poderia ser preso. É que pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são inimputáveis, o que quer dizer que não podem ser responsabilizados criminalmente pelos próprios atos. Juristas não entram em consenso se esse artigo poderia ser alterado. Só que nas ruas é fácil encontrar pessoas que apoiam mudanças nessa lei. Acho importante você mudar essa lei da gente aí, né? Molecada hoje está aprontando demais, né? Eu acho que cometeu, tinha que pagar o que fez. Se eles fazem coisa errada, eles devem saber o que está fazendo também. Mesmo assim, a posição não é unânime. Porque primeiro é totalmente anticonstitucional, né? Os 18 anos e eu creio que 16 anos ainda é muito jovem para ficar preso. Menores de 18 anos que cometem crimes graves são encaminhados para a Fundação Casa, onde ficam internados por até 3 anos. Só que para algumas pessoas isso não é suficiente. A senhora acha que deveria ir para a cadeia, para a prisão? Eu acho que sim. Ele não soube matar? Ele não soube deixar uma família chorando? Então, eu acho que tem que ser assim. Se a lei precisa ser mudada, para qual idade iria a maioridade penal? Aí eu acho que 17 anos seria o ideal. Eu mudaria para 16 anos, a minha opinião, que eu acho que a partir dos 16 a pessoa já tem consciência. Eu acho que a partir dos 14, 13, cadeia. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, é autor de uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, mas fixou a idade de 15 anos. Há estudos psiquiátricos que demonstram que o jovem, nessa idade, já tem completa e perfeita noção do que faz. Eu pretendia, inclusive, apresentar uma proposta semelhante à da Alemanha, que fixa a maioridade em 14 anos. Mas uma pesquisa de opinião pública demonstrou que a idade média desejada pela sociedade brasileira é de 15 anos. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo é contra a redução da maioridade penal. Os projetos falam muito em redução para os 16 anos de idade. Quantos anos tinha o Tiago? 15 anos de idade. Bom, então vamos reduzir para 14, assim a gente pega o Tiago também. Só que o Toninho, que tem 13, está armado também, como é que nós vamos fazer? Né? Então vamos reduzir para 12. E de redução em redução, nós vamos acabar caindo na maternidade dos pobres. É que para o desembargador, o garoto citado na história não teria medo de ser preso. Se o Tiago não tinha medo de morrer, será que o Tiago teria medo de ser preso? Acho que não.
E digo mais uma coisa, eu acho até que ele gostaria muito de ser preso, porque se fosse preso e aguentasse com coragem o nosso falido sistema carcerário, 5, 6, 7, 8 anos de cadeia, ele sairia prontinho para substituir o alemão. Cabe ao governo oferecer à população um sistema prisional adequado. E cabe ao governo oferecer à população uma legislação rigorosa, capaz de proteger as pessoas de bem no país. Ontem nós mostramos aqui no Noticiedade o caso de uma aposentada de Sorocaba que ficou sem medicamentos durante a greve dos bancos e morreu nesta segunda-feira. Ela não tinha como sacar o dinheiro porque o cartão apresentou problema e a agência estava fechada. Hoje, o Sindicato dos Bancários nos enviou uma resposta sobre o assunto. Questionado sobre a situação de Carolina Munhoz, de 64 anos, o Sindicato dos Bancários informou por meio de nota que não é responsável por eventual não atendimento a clientes das instituições financeiras durante o movimento grevista. E que a greve é um direito constitucional, de livre exercício por qualquer empregado que tenha interesses legítimos a defender, por exemplo, melhores condições de trabalho. A nota afirma ainda que a greve não impediu que o Banco do Brasil, a agência que a aposentada encontrou problemas, que prestasse o serviço. Até porque a maioria dos empregados comissionados da instituição financeira não aderiu ao movimento grevista. A família de Carolina acredita que a paralisação dos funcionários interferiu na morte da idosa. Essa greve contribuiu realmente para o falecimento da minha mãe, infelizmente. Sem o dinheiro do cartão, que era a reserva dela, da conta dela, ficou difícil a compra de remédios para tratamento dela, alimentos específicos que ela não poderia se alimentar de qualquer alimento, sucos de soja que ela necessita. E eu também não tinha condição financeira no momento de poder ajudá-la. Clínica de recuperação em Tatuí é denunciada por suposto maus tratos aos pacientes. Renato Diniz está em Tatuí e ao vivo por telefone tem os detalhes. Boa noite, Renato. A clínica foi fechada? Boa noite, Simone. A clínica continua funcionando. A polícia vai decidir se o local, que atende 32 pessoas, será interditado. 4 pessoas tiveram a prisão decretada, entre elas o dono da clínica e 3 funcionários que estavam no local no momento em que foi feita a fiscalização. A Guarda Municipal e o setor de fiscalização da Prefeitura receberam denúncias de agressões e tortura contra os pacientes. Neste momento, 10 internos estão aqui prestando depoimento na delegacia de Tatuí. Eles relatam que foram agredidos a socos, ficavam presos em quartos pequenos com pouca ventilação de 1 a 4 dias e eram ameaçados com armas de fogo quando tentavam conversar por telefone com a família. A clínica particular de reabilitação de usuários de álcool e drogas fica no bairro Guarapó, na estrada rural que liga Tatuí a Laranjal Paulista. Funcionários da clínica, que também estão aqui em frente à delegacia, negam as agressões. Simone. Uma criança de 1 ano e meio lambeu um rato morto que estava no chão da creche que fica no bairro Vila Nova, em São Roque. De acordo com o diretor de educação da cidade, Hélio Caros Branco, nas últimas sexta-feira e segunda-feira, a escola foi detetizada. Uma professora viu a criança com o animal na boca e socorreu na mesma hora. A criança foi levada à Santa Casa da cidade e depois encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. A médica informou que o caso não foi grave. Os pais acompanharam a ocorrência desde o começo. Ainda segundo Hélio, todos os procedimentos necessários serão tomados. E essa semana não haverá mais aula para que eles possam fazer uma vistoria na creche. A menina passa bem. A constante mudança de lugar para aulas de moto em Sorocaba gera desconforto para alunos e para os donos de autoescola. Com o impasse, empresários se mobilizam e agora investem para ter o próprio pátio de aulas. As faixas recém-pintadas no mesmo local da Feira da Barganha, na Zona Norte, são do espaço utilizado somente um dia. Devido a reclamações de alunos e instrutores, a Ciretran retornou às aulas à antiga área no SESI Mangal. Poucos alunos treinaram nesta quarta-feira. Os exames foram cancelados por conta da chuva. Acho que manter aqui no local seria mais apropriado. Lá o local é bem pequeno, pelo que a gente já foi ver, que aconteceu em pouco tempo de aula, né? A preferência seria aqui, nesse local, porque já é um local antigo, gente aqui já muitas décadas já estão aqui.
É mais por acostumar, tá acostumado mesmo, ser um lugar amplo, fica fácil para todo mundo. Nós entendemos que o local para a realização dos exames de moto é até melhor do que o Mangal. O único problema é a distância. Mas a Zona Norte, onde está a situação hoje, é onde a cidade está crescendo. Então atende perfeitamente às necessidades para a aplicação dos exames. A Prefeitura cedeu uma área de 4.000 metros quadrados dentro do Horto Florestal, ao lado da Feira da Barganha. Mas, por enquanto, ainda não pode ser utilizado por falta de estrutura. Segundo o delegado da Ciretran, todas as melhorias são de responsabilidade das 30 autoescolas de Sorocaba. O presidente da Associação das Autoescolas afirma que as empresas não decidiram o que vão fazer. Segundo ele, foram solicitados orçamentos para chegar ao valor que deverá ser dividido pelas 30 unidades. Pela informação que temos, não vamos ter apoio nenhum da Prefeitura, então nós pedimos alguns orçamentos para ver como que fica. Aí sim, reunir e provavelmente será arcado pela Associação das Autoescolas. Diante do impasse, este empresário com 10 autoescolas está construindo um centro de treinamento na Vila Helena. A previsão nossa é de estar concluindo as obras até final do ano. A partir de janeiro a gente já quer estar ministrando essas aulas nesse novo espaço. Uma opção, segundo ele, seria um acordo com empresários das outras autoescolas para utilizar o mesmo espaço e resolver o problema dos alunos. Essa construção que estamos fazendo é a construção de uma questão privada nossa, é uma área particular, tá? Aí vai depender muito de conversar com cada autoescola, aí vai depender muito na área comercial. Foi identificado o antigo morador da casa em que foram encontrados os cachorros da raça Pitbull ontem em Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, foi localizado o lugar de trabalho do homem, mas quando foram até lá, o suspeito havia fugido. 2 cadelas foram retiradas de dentro da casa por uma equipe das zoonoses e pela Polícia Ambiental. De acordo com vizinhos, eram 5 cães, um Rottweiler e todos os outros da raça Pitbull. Um morreu. O dono, o homem que deveria cuidar deles, abandonou a casa trancada há 7 meses. Agora eu te faço uma pergunta. Você é quem faz as compras da sua casa? Costuma ir sempre ao supermercado ou uma vez por mês? Preparamos uma reportagem para mostrar alguns hábitos. Na geladeira ou no pequeno armário, quantidade reduzida de mantimentos. Não falta e também não sobra. Desde que se aposentou, é assim que Dona Edna faz compras para a família de 4 pessoas. A gente tinha muito desperdício, né? Quando a gente fazia assim, mensal, né? A gente não tem disponibilidade de estar comendo fora, daí porque a gente fica pensando, né, que vai estragar o que está dentro da casa, né? Eu optei por semanal. Eu tenho mais disponibilidade de o cardápio está variando, né? Hábito bem diferente da Dona Inês, que lota 3 carrinhos a cada 30 dias. Eu vim buscar no mercado de pouquinho em pouquinho, fica muito mais caro se comprar assim, né? Melhor uma vez só? Melhor uma vez só. Faço todo mês. Um mês só, depois só compro. Se faltar, daí eu compro. Senão, não. Eu espero o mês de novo. Faço, já fica para o mês inteiro. Seja como for, o incentivo está por todo lado. Só nesta parte, 18 ofertas estão anunciadas. Tem ainda o reforço das promoções semanais, além de frutas e legumes frescos que reforçam o convite às compras. Os mercados abusam dos cartazes e aumentam as vendas, mas o que é melhor, fazer a compra uma vez por mês ou sempre que precisar? A pergunta feita por André Trevisan, quem dá a resposta é o economista Flaviano Agostinho de Lima no quadro Saindo do Vermelho. De maneira muito particular, eu entendo que o supermercado, primeiro as pessoas, quando elas fazem sua planilha, né, sua previsão de gastos, até hoje as pessoas já estão trabalhando muito a gastronomia, de cozinhar em casa, fazer pratos, né, que ela se programe naquilo que vai ser necessário e comprar a comida necessária para a semana. Evitar estocar. A gente não está em época de guerra, né, de nenhuma situação que faça com que eu precise ficar estocando. Ou a pessoa sempre vê promoção. Gente, promoção tem toda semana. Quando você observa, ficou ali no fundo do freezer 1 mês, 2 meses, 3 meses, não utilizou aquilo e qual vantagem você levou, né? Sobrecarregou o uso do freezer ou até da energia elétrica. Vamos mais vezes ao mercado, então. A quinta-feira deve ser nublada com previsão de chuva. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região.
Em Itu, as temperaturas variam entre 16 e 22 graus, mesma mínima prevista para Itapetininga. Pilar do Sul tem mínima de 15 e máxima de 21 graus, máxima de 28 para Jundiaí. E a chuva pode ter causado acidente. 2 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois que o carro em que elas estavam bateu em uma van na rodovia que liga Piedade a Votorantim. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas estavam na van. Todas tiveram ferimentos e foram socorridas no Hospital Regional de Sorocaba. E uma pessoa ficou gravemente ferida depois de bater o carro em um outro veículo e cair em um rio. O acidente foi na rodovia João Leme dos Santos, em Pilar do Sul. Acabou a greve de fome dos manifestantes que estão acorrentados ao portão de uma empresa que fica na rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Eles pedem o fim dos testes de laboratório em cachorros da raça Beagle. A greve de fome durou aproximadamente 48 horas e eles estão acorrentados há 4 dias. Ontem à noite, a reunião com o prefeito da cidade foi favorável a eles. Amanhã terá uma nova reunião com a comissão técnica. Em nota, o Instituto afirmou que age de acordo com a legislação federal e que é credenciado sim pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Uma ginástica que exige força, concentração, beleza e muita criatividade. Grupo de meninas de Itapetininga representa a região com a ginástica rítmica. Vamos ver. 4, 5, 6, 7, 8. Elas treinam 3 vezes por semana no ginásio municipal. Todo o trabalho é para aliar técnica, graça, leveza e muita habilidade. As meninas com idades entre 8 e 13 anos não medem esforços e passam um tempão assim, esticadas. A cada treino, o alongamento melhora. Parece até que elas não sentem nada. Puro engano. Dói, mas com o tempo a gente acostuma. O colorido da roupa de apresentações dá destaque às 15 menores que viajaram até Mauá, São Paulo, para demonstrar o que aprenderam. O grupo formado há 2 anos deu tão certo que no primeiro torneio que as meninas se inscreveram já saíram vencedoras. E o grupo que venceu é este aqui, ó, categoria até 10 anos. A professora de educação física foi a técnica no torneio. Vivian não fala em outra coisa a não ser do orgulho que sente. Muito gratificante e assim, elas são muito disciplinadas, então é sinal que o resultado, com o tempo, a gente vai conseguindo, através de muito trabalho. Foi muito emocionante para mim, foi a primeira vez que eu fui em outra cidade competir com essa roupa. É muito legal, né? Porque é uma experiência nova, né? Eu gosto do espaço, foi muito bom para mim participar do torneio. Enquanto Ana Luísa treina, Elaine assiste a filha na arquibancada e valoriza o desempenho dela. Para Ana Luísa foi uma superação, porque ela teve uma lesão no joelho 1 mês antes da competição. E aí foi muita fisioterapia, um pouco de repouso e no final valeu a pena, né, o sacrifício. O grupo é um projeto da prefeitura e não tem apoio de empresários. A professora acredita que as conquistas poderiam ser maiores se houvesse patrocínio. Mais vencedoras, mais torneios, a gente pode participar, né? Então, só que tudo isso acaba saindo do bolso dos pais e é complicado a gente exigir esse tipo de coisa dos pais, né? Eu quero ganhar mais medalhas, assim, e continuar na competição mesmo. Parabéns, meninas! O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil e amanhã cedinho confira o Noticidade amanhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.